Agora, Mailson, a reforma está sendo discutida em um contexto econômico mais amplo no Brasil. Como é que você avalia o desempenho da equipe econômica do ministro Fernando Haddad nesse contexto também de discussão sobre a taxa de juros com o Banco Central? Enfim, como é que está o Brasil hoje no campo econômico? Olha, em primeiro lugar, um elogio à equipe econômica. O Haddad trouxe um dos maiores especialistas do Brasil e um dos autores do estudo que resultou no projeto da PEC 45, né? O que está se discutindo é um trabalho feito pelo Centro de Cidadania Fiscal aqui de São Paulo, e o Bernard é um dos líderes. Ele tem vasta experiência acadêmica, prática, operacional nesse sentido. Então, ele está sendo fundamental para o processo de negociação, de esclarecimento, de mostrar os equívocos que estão sendo ditos, né? Mostrar, por exemplo, que o governador de São Paulo prevalecer na discussão que ele começou a fazer contra essa centralização. São Paulo exporta mais para o Brasil do que importa dos estados. Então, São Paulo vai ser um arrecadador líquido e ele tem que transferir uma parte que é da Paraíba, ele que transfere. Ele vai transferir, né? Então, esses argumentos estão sendo utilizados por o API, o Bernard, e as últimas declarações, inclusive a última que eu vi há pouco do governador de São Paulo, mostra que a coisa está caminhando para um consenso. Tá certo? E isso pode fazer com que já hoje a reforma comece a ser debatida na Câmara e seja votada amanhã. E vai ser uma grande vitória do Brasil, né? A outra coisa, o ministro Haddad teve um papel fundamental em neutralizar ideias equivocadas do PT sobre política econômica, né? O próprio Lula começou dizendo bobagem, que tinha que ser o 4,5% de inflação, de meta de inflação do tempo dele, né? A percepção na questão fiscal é que iriam prevalecer as ideias da Gleisi Hoffmann, do Guido Mantega, né? Dos mais ideológicos do PT, né? Que eles, na cabeça do PT, o que gera riqueza não é produtividade, é gasto público. Quanto mais gastar, mais o país cresce. Até cresce, mas depois dá errado, porque a demanda sobe a um ritmo superior à da oferta, e isso gera um desequilíbrio que resulta em inflação. Certo? Então, ele foi desbastando tudo isso. Então, o projeto saiu, né, naquilo que é possível no Brasil, dado a situação pré-existente do problema fiscal que não foi resolvida, né, mas saiu com limite de gasto de 2,5% em termos reais, saiu com regras muito rigorosas para a expansão do gasto, não pode ser mais de 70% da expansão da receita e assim por diante, né? E como disse, isso gerou um grande alívio, né? Grande parte do otimismo que circula hoje no mercado, a Bolsa está subindo 20%, né? Eu diria que é graças ao Haddad. O Haddad tem muito, não só isso, o Haddad tem muito a ver com isso. Como disse o Alexandre Schwartzman, repetindo um velho ditado, olha, qualquer alternativa é melhor do que a morte. Tá? Então, como não morremos com as ideias do PT, ótimo. Agora tem algo que é melhor do que a morte. Né? Então, isso gerou um efeito positivo nas expectativas. Mas tem outras coisas. Por exemplo, a safra agrícola foi muito maior do que se imaginava. Isso significa que o país pode crescer mais do que se calculava. Isso tem impacto na inflação, né? O preço do alimento pode crescer menos do que se imaginava. Nos Estados Unidos, o Banco Central, o Fed, fez uma pausa, né, na execução de sua política, na trajetória de política monetária, vai ficar pelo menos um período sem aumentar os juros. Tudo isso se somou, né, a vários fatores que geraram otimismo no mercado. Aí vem a empresa de classificação de risco, a S&P, e diz assim, nós estamos revendo a nota do Brasil para mudar a perspectiva para positiva, negativa que era antes. Então, tudo junto deu esse otimismo, entendeu? Tem o dedo de Paulo Guedes ainda aí? Como? Ainda tem o dedo de Paulo Guedes aí? Não, eu acho que nenhum. Né? Porque o que o Paulo Guedes fez, ele fez algumas coisas boas, por exemplo, ele deu seguimento ao projeto de reforma tributária que tinha nascido no governo Temer, né? Enfim, mas isso já foi passado, né? Tudo isso aconteceu nos últimos 3, 4 meses. O governo Lula, com o início do Lula, foi muito ruim, porque ele começou a falar
fazer os ataques ao Banco Central, né? Ataques assim, absolutamente incompreensíveis. Ele não ganhou nada com isso, ele gerou incertezas, a expectativa de inflação pioraram, né? A curva de juro futuro piorou, né? E com isso a Selic poderia ter começado a cair em março, abril, só vai começar agora em agosto. O país e o governo pagaram um preço por esse ataque sem sentido ideológico, né? Eu diria, eu não estou encontrando adjetivo, né, apropriado para dizer essa loucura que foi feita, né? E o Haddad conseguiu desbastar, por exemplo, a meta de inflação. Ele convenceu o Lula que tinha que ser mantida em 3%, né? E todos os economistas que acompanham isso, eu fiz várias declarações nesse sentido, é que não tinha que mudar a meta de inflação, porque a experiência mostra que quando você aumenta a meta de inflação, os agentes econômicos se ajustam automaticamente à nova meta, né? Os supermercados passam a reajustar pela nova meta, os serviços começam a comprar sobre a nova meta, e era uma atitude absolutamente sem sentido, né? Então, eu diria que sim, né, tem razões para essa mudança, né, de ambiente, né? E fica o problema, mas é lá para longo prazo, né? O Brasil não tem sustentação fiscal se for mantida a rigidez orçamentária sem paralelo no planeta que caracteriza o processo orçamentário brasileiro, sobretudo federal. O governo federal, Felipe, gastou ano passado 91% de seus gastos primários em 5 grupos: saúde, educação, pessoal, previdência e programas sociais. O governo dispõe apenas de 9% para exercitar políticas públicas pró-crescimento, pró-redução da desigualdade, pró-redução da pobreza, né? Isso é insustentável, vai piorar, né? Que o Lula reeditou os aumentos reais do salário mínimo, né? Agora vai crescer tanto quanto o PIB, e isso, o salário mínimo reajusta 3 de cada 4 benefícios previdenciários. Significa que esse 9% daqui a pouco vai ser 8%, daqui a pouco vai ser 7%, e no mundo, a média no mundo é 50%, ou seja, os governos dispõem de metade do orçamento para exercitar as suas políticas públicas em benefício da economia e da sociedade. O Brasil tem, daqui a pouco já está acontecendo isso, começa a faltar dinheiro para ciência e tecnologia, né, para bolsa de estudo, para cultura, para investimentos e assim por diante. Isso torna o país insustentável e ele continua prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento. Cada vez ele cresce menos. Então, em algum momento, nós vamos ter que enfrentar isso. Ou enfrenta, ou o Brasil não dá certo, né? Você, por exemplo, só para concluir aqui isso aí, para te dar um exemplo, o Brasil gasta em educação 6,3% do PIB no setor público em todas as suas esferas, né? O mundo rico gasta 5,8%. A China, menos de 4% do PIB. E a China está mandando uma à Lua, já mandou um satélite para o lado oculto da Lua e está na vanguarda de tecnologia digital, de 5G, reconhecimento facial e assim por diante. E forma centenas de milhares de engenheiros por ano. Tem 450 mil estudantes chineses fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado em universidades do mundo rico, né? E o Brasil gasta mais do que todos eles e com qualidade lamentável, né? O Brasil está na rabeira da avaliação de qualidade da educação dos seus jovens, quando se compara com o teste desenvolvido pela OCDE. Então isso tem que ser discutido. O problema é que a sociedade brasileira, por força do trabalho da corporação e dos sindicatos da educação, comprou uma ideia de que a educação melhora se você gastar mais. Não. A educação melhora se você melhora a gestão da educação. Se você tirar uma série de vícios, que hoje eu estou falando da educação, mas se aplica a muitos outros setores. Tá? Ou seja, é preciso mais eficiência. Maílson. É isso mesmo. Ou seja, quando isso vai acontecer, em algum momento vai dar errado. Se não resolver isso, tá certo? Não vai ser nesse governo. Lula não topa fazer essa discussão, tá? E isso vai provavelmente estourar no próximo governo e podemos entrar numa grande crise fiscal quando os mercados perceberem
que o sistema é insustentável. Em algum momento o Brasil vai ficar sem condições de pagar a sua dívida. Aí nós teremos uma crise de dívida pública de consequências muito negativas, né? Isso não será nenhuma catástrofe, não vamos virar a Argentina, não vamos virar a Venezuela, mas isso o Brasil talvez seja o que falta para a gente se convencer que ou discutimos essa questão do gasto obrigatório no governo federal ou não vamos para frente. Maílson, chegamos ao fim. Posso felizmente, Felipe, desculpa ocupar mais um pouco dos ouvintes de vocês, felizmente o Brasil tem características que permitem ao país enfrentar essa crise sem resvalar para uma catástrofe, né? O Brasil tem um agronegócio altamente competitivo, o Brasil tem um sistema financeiro sólido, sofisticado, bem regulado, bem capitalizado, o Brasil tem 7 das 10 melhores universidades do mundo, da América Latina, o Brasil tem empresas de classe mundial, né, que não deixa de ver as melhores do mundo. Enfim, o Brasil tem um Banco Central independente, o Brasil tem judiciário independente, né, e assim por diante. Esses fatores estruturais permitem o Brasil navegar numa crise se ela vier a ocorrer. E, portanto, é possível manter a esperança de que, resolvido esse problema, o Brasil readquira uma trajetória de crescimento que fará com que ele, em algum momento, vá se tornar um país rico em alguma geração aí pela frente. Perfeito, um crescimento sustentável. Maílson, a gente chega ao fim da nossa entrevista, já agradecendo por sua contribuição a esse debate. Mas você, paraibano, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para Paraíba. Uma pergunta, uma curiosidade. Você ainda pretende, de alguma forma, se candidatar, ingressar na política para compartilhar esse conhecimento tão precioso que você adquiriu ao longo dos anos e que até hoje tem nos brindado aí com a sua experiência? Olha, Felipe, não. Eu tive o presidente Sarney, quando terminava o governo, ele me falou, olha, ele me chamou doutor Maílson. Doutor Maílson, eu acho que eu deveria se candidatar. O senhor é didático, o senhor conhece, o senhor vai ter uma grande contribuição no parlamento. Isso me sensibilizou. E aí eu digo, mas presidente, eu não tenho base parlamentar, eu não tenho base eleitoral. Né? Não, você se elegerá por Roraima. Né? Aí já começa a complicar. Eu queria me eleger pela Paraíba. Então procura se eleger pela Paraíba. E eu comecei a pensar nisso seriamente. Aí eu tinha um grande amigo na Paraíba, que foi governador, você conhece, ou conheceu, o Wilson Braga, e o Wilson me serviu de conselheiro. Como é que vai fazer? Como é que escolhe os cabos eleitorais e assim por diante, né? E diz o Wilson, olha, você vai ter que arranjar dinheiro para financiar. E eu contratei um jornalista paraibano, que infelizmente já nos deixou, né? Esqueci do nome dele. Ele trabalhava lá naquela universidade que está na BR-23, como é que chama? O UFPB, não? Não. UFPB? Não, depois da UFPB. Qual? Tem a Unip. Unip. Ele era um dos dirigentes da Unip. E ele tinha uma empresa de pesquisa eleitoral, né? E ele se propôs, eu o contratei para ele fazer um estudo para mim, dar chance de eu ser eleito deputado federal pela Paraíba. E aí ele concluiu o estudo, foi lá a Brasília, apresentou para mim, para minha equipe, né? Ele disse assim, olha, começa o seguinte, se você candidatar, você vai ter certos 3 mil votos. E precisa de quanto? Você precisa de uns 70 mil na Paraíba. Ele disse, e os outros? 67. Você vai ter que comprar. Né? Você vai ter que comprar. Então, comprar é um modo de dizer. Né? Então, você vai ter que ter uma estrutura, você vai ter que ter cabos eleitorais, você vai ter que distribuir ou disputar colégios eleitorais. Tudo isso gasta dinheiro. Né? Você tem que financiar a campanha do seu companheiro que se candidata a deputado estadual e por aí afora. Certo? Então, aí eu comecei a pensar. Eu digo, mas não tem esse dinheiro. Não, você chega lá na Febraban e diz, eu quero 3 milhões de dólares, eles vão te dar, pô. Certo? E custava 1 milhão. Você não precisa de você pede 3 lá, eles te dão. Não é tão simples assim. Aí eu terminei o governo, semana seguinte eu fui a João Pessoa. Aí os jornais de João Pessoa, ministro da Fazenda, ex-ministro da Fazenda, chega a João Pessoa para discutir a sua candidatura. Aí o PSDB da Paraíba, partido ao qual eu havia me filiado, começou a fazer campanha contra mim. Né? O presidente aí fez uma entrevista, né?
que eu sou um paraibano desalmado, que eu não olhava para Paraíba, e agora quero me eleger deputado federal, estou fora. Eu sabe uma coisa? Eu não sou desse ramo. Né? E aí, eu era muito instado, buscado por parentes e amigos da Paraíba para arranjar emprego no Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda não tem emprego, né? São raríssimos os empregos que o ministro pode oferecer, e são exatamente os assessores. O resto é tudo do corpo permanente, né? E aí eu fui a Sapé, onde morava meu pai. Chegou lá, tinha umas 40 pessoas me esperando. Tudo parente, né? Primo, sobrinho, etc. Olharam para mim assim, agora você é político. Agora você vai nos arranjar emprego, né? Eu digo, olha, peraí. Aí desisti. Tá? E eu tinha uma ilusão de que eu poderia exercer uma atividade profissional em São Paulo, tendo uma candidatura em João Pessoa, que também era inviável. Então hoje, passado esse tempo, eu não vejo nenhuma condição, até porque eu já estou completando 81 anos, embora eu tenha um plano de trabalhar até os 100 anos e descansar os 15 restantes, né? Então, eu não tenho mais essa pretensão. Qual é a mensagem para a Paraíba? Né? Olha, eu acho que primeiro eu sou louco pela Paraíba, continuo, meus parentes estão aí, meus irmãos estão aí, vez por outra eu vou aí, reencontrar, ainda tenho muitos amigos aí em João Pessoa, né? A Paraíba tem grandes vantagens, né? Ela hoje está despontando em polos tecnológicos, tem uma base industrial em Campina Grande, tem uma universidade de classe internacional, né? Tem cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado de grande qualidade, né? Tem oportunidade na indústria, na agricultura, tem oportunidade na irrigação, né? Então, a Paraíba tem uma razoável estrutura de energia, transporte, né? Ela está preparada para avançar. E eu tenho acompanhado alguns indicadores da Paraíba e eu mostro que ela está bem. Tem muitos deles de arrecadação, né, de gestão de finanças públicas e assim por diante. Né? Então eu acho que a Paraíba tem chances, começando com essa reforma tributária, certo? Que vai aumentar a competitividade de suas empresas, vai reduzir o custo de transação dos seus empresários, né, das atividades econômicas do Estado. Então, a Paraíba tem condição de continuar a crescer e talvez a um ritmo superior ao de outros estados do Nordeste.